Claire sobreviveu graças ao coração de um desconhecido. Mas meses depois, ela começou a sentir desejos que nunca teve antes. Coincidência? Ou o coração trouxe algo mais com ele? Meses passaram-se desde o transplante. Claire ainda estava se acostumando com a ideia de viver com um novo coração. Cada batida lembrava algo difícil de explicar. Ela estava viva, mas alguém havia partido, e essa consciência nunca saía completamente da sua mente. Durante muito tempo, Claire evitou fazer perguntas. Quem era o doador? Qual era a sua história? Como havia morrido? Essas perguntas pareciam invasivas. Mas a curiosidade, aos poucos, foi crescendo. Principalmente por causa de algo estranho. Os novos desejos. A cerveja, os nuggets de frango. Ela não conseguia explicar aquilo. Não fazia parte da vida dela antes. Era como se tivessem surgido do nada. Até que um dia, Claire tomou uma decisão. Ela queria agradecer. Queria olhar nos olhos da família daquela pessoa e dizer algo que nenhuma carta conseguiria dizer. Com a autorização do hospital, um encontro foi organizado. Era uma tarde tranquila, silenciosa. Claire lembra de cada detalhe daquele momento. As mãos um pouco trêmulas, o coração batendo mais rápido. O mesmo coração que antes havia batido no peito de outra pessoa. Quando a porta se abriu, a família do doador estava ali. Havia uma mistura de emoções no ambiente. Gratidão, tristeza, curiosidade e uma pergunta silenciosa que ninguém sabia exatamente como fazer. Claire respirou fundo e disse as primeiras palavras. Obrigada. Não era uma palavra suficiente, mas era a única que parecia possível naquele momento. A mãe do doador observava Claire com atenção, como se estivesse tentando enxergar algo além do rosto dela. Talvez tentando perceber se alguma parte do filho ainda estava ali. Durante a conversa, Claire decidiu mencionar algo que vinha acontecendo. Algo que ela mesma achava estranho. Ela contou sobre os novos gostos, sobre a cerveja e sobre o desejo repentino por nuggets de frango. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Então a mãe do doador abriu um pequeno sorriso. Um sorriso carregado de emoção. E disse algo que Claire jamais esqueceria. Isso era exatamente o que o meu filho mais gostava. Claire ficou imóvel. Ela não sabia o que dizer. O doador era um jovem rapaz, cheio de energia. Amava dirigir com os amigos, gostava de música alta e tinha hábitos muito específicos. Entre eles, beber cerveja e comer nuggets de frango em redes de fast food. Exatamente as coisas que Claire, de repente, havia começado a desejar. Naquele momento, algo profundo aconteceu dentro dela. Não era apenas coincidência, ou pelo menos não parecia. Claire sentiu uma mistura de emoções difíceis de explicar. Gratidão, respeito e uma sensação inesperada de conexão. Como se duas histórias humanas tivessem se cruzado de uma forma misteriosa. A mãe do doador então disse algo que deixou Claire ainda mais emocionada. Ela colocou a mão sobre o peito de Claire, bem sobre o coração, e disse suavemente: parte dele ainda está vivendo. Ninguém naquela sala tentou explicar cientificamente o que acontecia. Talvez não fosse possível explicar, mas todos sentiram algo muito real naquele momento. A vida de um jovem havia terminado, mas o coração dele continuava batendo, continuava vivendo, continuava escrevendo uma nova história, dentro de outra pessoa. Desde aquele dia, Claire passou a refletir sobre algo fascinante. Será que nossas células guardam mais do que imaginamos? Será que experiências, emoções ou até preferências deixam marcas no corpo? A ciência ainda debate essas perguntas. Alguns especialistas acreditam que tudo pode ser explicado pela mente. Outros acreditam que o corpo humano guarda mistérios que ainda estamos longe de compreender. Mas para Claire, uma coisa era certa. Dentro do peito dela, batida após batida,
Existia um coração que já havia pertencido a outra vida. E de alguma forma, as duas histórias agora estavam conectadas. Para sempre. E até hoje, ninguém consegue afirmar com certeza o que realmente aconteceu com Claire. Seria apenas coincidência? Um efeito psicológico depois de um transplante tão profundo? Ou será que nossas células guardam algo mais? Emoções, lembranças, talvez até fragmentos de uma vida que já passou? A história de Claire levantou uma pergunta que a ciência ainda tenta responder. E talvez a resposta ainda esteja escondida dentro do próprio corpo humano. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as células podem guardar memórias? Ou tudo isso não passa de coincidência? Escreva aqui nos comentários. Eu acredito. Eu leio todos.